Prontinho, gravação iniciada. Beleza, obrigado. Imagina. Boa tarde, bom dia para a galera que está vendo a gravação. Na última semana, na semana passada, a gente falou sobre crimes hediondos, sobre Estatuto de Desarmamento, os crimes do Sinarme. Aí nessa semana a gente vai resolver algumas questões sobre o tema da aula passada. Esse material aqui eu vou enviar para vocês no grupo, com as anotações e sem as anotações. No fim, tem o gabarito, e aí eu vou, antes de resolver a questão aqui com vocês, eu vou dar uma pausa para a pessoa que estiver assistindo, se quiser, resolver com a gravação, tentar resolver e depois ver a resolução em si, certo? Aí consegue pausar na questão. Então vamos lá. Questão 1. Sobre os crimes hediondos. É correto afirmar: o réu, condenado pela prática de crime hediondo, não poderá recorrer em liberdade. A pena por crime considerado hediondo será cumprida em regime integralmente fechado. O crime hediondo praticado sem violência ou grave ameaça admite a concessão de liberdade provisória mediante fiança. O réu, condenado pela prática de crime hediondo, somente poderá ter deferida progressão após o cumprimento de 2/5 da pena. A prisão temporária em decorrência da prática de crime hediondo terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Certo. Vamos lá, então. O réu condenado pela prática de crime hediondo não poderá recorrer em liberdade. O porquê que não é a A. Não poderá recorrer em liberdade. Mesmo sendo crime hediondo, o réu ele vai poder recorrer em liberdade pelo princípio da presunção de inocência, certo? Então, não é a A. A pena por crime considerado hediondo será cumprida em regime integralmente fechado. Ela não será cumprida em regime integralmente fechado. Por quê? Por conta do princípio de individualização da pena, certo? Então, ela vai seguir o rito do artigo 33, se eu não me engano, do Código Penal. O crime hediondo praticado sem violência ou grave ameaça admite a concessão de liberdade provisória mediante fiança. Nenhum crime hediondo vai permitir a liberdade provisória mediante fiança. Então, mediante fiança, não. Mas liberdade provisória, sim, igual na questão A, e diz que não, por isso que ela está errada. Se dissesse que sim, estaria certo. O réu, condenado pela prática de crime hediondo, somente poderá ter deferida progressão após o cumprimento de 2/5 da pena. Certo. Só um minuto que eu vou puxar aqui no material que eu enviei na semana passada. Se vocês quiserem abrir, inclusive, esse material para acompanhar seria bem interessante. Aqui, progressão de regime. A progressão de regime, ela se dá em porcentagem, certo? E depende se o réu é primário, se o réu praticou um crime hediondo com resultado morte, etc. Como aqui no caso é genérico, não é essa a questão, certo? A prisão temporária em decorrência da prática de crime hediondo se dará pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Então, 30, prorrogável por mais 30. E é essa a questão. Para os crimes comuns, seria 5 prorrogável por mais 5, mas como é hediondo, é 30 prorrogável por mais 30. Questão E, certo? Questão E. Alternativa E, né? Questão alternativa E. Quanto à lei, quanto à lei de crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Inclusive, galera, eu tirei todas essas questões de provas reais. Não pedi para o chat GPT, não criei. Eu tirei todas de provas reais de um banco de questão. E aí aqui embaixo da questão tá da prova que ela foi tirada e o ano da prova também. Quanto à lei de crimes hediondos, assinale a alternativa correta.
A. Os crimes de estupro, artigo 213 do Código Penal, e de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, são considerados hediondos somente quando qualificados pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte. B. Os crimes de roubo, artigo 157 do Código Penal, somente pode ser considerado hediondo quando resultar em morte. C. Os crimes previstos no Decreto-Lei nº 1001, de 1969, Código Penal Militar, não podem ser considerados hediondos, nos termos da Lei nº 8.072, de 90, mesmo que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º dessa lei. O crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, artigo 155, parágrafo 4º-A do Código Penal, encontra-se atualmente previsto como crime hediondo. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, e o terrorismo são insuscetíveis de fiança, mas podem ser objeto de anistia, graça e indulto. Certo? Só ver se não tem nenhuma pergunta, não tem ninguém. Certo. Os crimes de estupro. Então, vamos lá. O que que está correto sobre os crimes hediondos? Os crimes de estupro e de estupro de vulnerável são considerados hediondos, certo? Somente quando qualificados pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte. Não, porque eles são considerados hediondos por si só, não precisa de qualificadora. Então, o estupro e o estupro de vulnerável já são qualificados, certo? O crime de roubo somente pode ser considerado hediondo quando resultar em morte, que também está errado. Já foi assim, só o latrocínio, né? Certo? Então, o que está errado aqui? É somente quando resultar em morte. Porque ele tem outras qualificadoras. De acordo com o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, no parágrafo 2º, o roubo ele é hediondo quando ocorrer a restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo, resultado de lesão corporal grave ou morte. Então, são 4 situações que o roubo será hediondo. A morte é uma delas. Os crimes previstos no Código Penal Militar não podem ser considerados hediondos no termo da Lei de Crimes Hediondos, mesmo que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º. Então, o que isso quer dizer? Os crimes do Código Penal Militar não vão ser considerados hediondos, nos termos da Lei de Crimes Hediondos, mesmo se apresentarem identidade com os crimes da Lei de Crimes Hediondos, certo? E eles serão. O que está errado aqui é o não podem ser considerados, porque se eles apresentarem a identidade, eles serão considerados hediondos sim, certo? O crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum encontra-se atualmente previsto como crime hediondo, certo? Encontra-se atualmente previsto, inclusive, no parágrafo 9º, se eu não me engano, do artigo 1º, que é o rol taxativo, né? Certo? Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins e terrorismo são insuscetíveis de fiança, certo? Mas podem ser objeto de graça, anistia e indulto. Não podem. Não podem ser objeto de graça, anistia ou indulto. Questão 3. Flechinha foi preso por agentes de segurança pública pela prática de tentativa de realizar comércio ilegal de armas de fogo. De acordo com as disposições da Lei de Crimes Hediondos, assinale a alternativa correta. O crime cometido por Flechinha não é considerado hediondo por ter sido tentado. Essa alternativa a gente já pode eliminar, porque, de acordo com o parágrafo 1 único do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos,
consideram-se também hediondos os crimes tentados, não apenas os crimes consumados. Então, ele ser tentado não eliminaria a hediondez dos fatos praticados pelo Flechinha, certo? Que foi, no caso, comércio ilegal de armas de fogo, né? Flechinha não pode ser beneficiado por fiança por ter sido crime tentado. Novamente, crime tentado. Elimina-se também. Caso condenado, a pena de Flechinha pelo crime descrito deverá ser cumprida integralmente em regime fechado. De novo, princípio da individualização da pena, certo? Então não será cumprida integralmente em regime fechado, pois é inconstitucional. Caso condenado, caso condenado por ser crime hediondo, Flechinha não poderá, em hipótese alguma, apelar em liberdade, certo? Não poderá, em hipótese alguma, nas questões que vierem com colocações muito extremas, em hipótese alguma, é de se desconfiar. E o Flechinha poderá apelar em liberdade, presunção de inocência, certo? Flechinha não pode ser beneficiado por graça, anistia, indulto ou fiança. Diferente da última questão, que diz que pode ser objeto de anistia, graça e indulto, menos de fiança, essa daqui diz que não pode ser objeto de nenhuma das quatro, certo? Tá certa. Questão 4. A respeito dos crimes hediondos previstos na Lei de Crimes Hediondos e com base na legislação de regência, assinale a alternativa correta. A. O crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 06 é considerado um crime hediondo, certo? Entre os crimes contra a dignidade sexual, o crime de importunação sexual é considerado crime hediondo. Os crimes previstos no Código Penal Militar que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos serão também considerados hediondos. A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido não é considerado crime hediondo. O crime de estupro praticado com violência presumida não é considerado hediondo. Então vamos lá. O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343, é considerado um crime hediondo. Não é considerado, certo? Então, é aqui que está o erro nessa questão, certo? Entre os crimes contra a dignidade sexual, o crime de importunação sexual é considerado hediondo. Então, entre os crimes da dignidade, contra a dignidade sexual, que a gente tem o estupro vulnerável, ele coloca a importunação sexual como crime hediondo. E é aqui que está o erro. Os crimes previstos no Código Penal Militar que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º da Lei do rol taxativo serão considerados hediondos. Tá certo. Diferente desta questão aqui, da alternativa C, que diz que não serão considerados, essa questão traz que serão considerados. Por isso ela está certa. A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido não é considerado crime hediondo. De uso proibido é sim considerado crime hediondo. Quando a posse ou o porte é de uso proibido, ele é considerado crime hediondo, certo? O crime de estupro praticado com violência presumida não é considerado hediondo. Então, o que está errado aqui? Não é considerado hediondo, porque só o crime de estupro já é considerado hediondo. Não precisa ter qualquer qualificadora, qualquer situação para desqualificar ou qualificar o crime de estupro. Apenas dele ter sido crime de estupro já será crime hediondo, certo? Quinta. Catarina
Catarina, promotora de justiça com atuação na Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, foi instada a se manifestar sobre a progressão de regime de João, condenado de altíssima periculosidade, atualmente em cumprimento de pena pela prática de determinado crime hediondo. Em razão da inobservância dos requisitos previstos em lei, a representante do parquet foi contrária ao pedido formulado pela defesa técnica. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 8.072 de 90, é correto afirmar que João está cumprindo pena pela prática do crime de. Então, o que que essa questão com esse parágrafo, com esse enunciado gigantesco, está perguntando? Está perguntando isso daqui. Essa parte aqui é a parte importante. Nossa, de azul vai ficar ruim, né? Essa parte aqui é a parte importante da questão. Nesse cenário, qual é o cenário? A Catarina, promotora de justiça, foi instada, que é instada? Ela foi requisitada para se manifestar sobre a progressão do regime de João. Então, é sobre progressão de regime a questão, certo? Vamos lá. Progressão de regime, condenado de altíssima periculosidade, atualmente em cumprimento de pena de crime hediondo, em razão da inobservância dos requisitos previstos em lei. A representante do parquet. O que é parquet? É o Ministério Público, certo? É uma expressão vinda do francês e quer dizer Ministério Público, beleza? Foi contrária ao pedido formulado pela defesa técnica. Então, o que ele pergunta? Se ele está cumprindo pena por crime hediondo, qual crime hediondo ele cometeu? Então, a pergunta é: quais dos crimes abaixo são hediondos? Certo? Então, vamos lá. Corrupção passiva circunstanciada por tratar-se de ocupante de cargo em comissão de empresa pública? Não. Certo? Lesão corporal dolosa de natureza leve praticada contra policial penal no exercício da função. Também não. Natureza leve ainda. Roubo circunstanciado de veículo automotor que foi exportado para o exterior. Também não. Incêndio circunstanciado por envolver edifício público. Também não. E aí sobra aí, né? Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Novamente, parágrafo 9º do rol taxativo, artigo 1. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Emprego de explosivo. Certo? Que qualifica esse furto, que traz ele para hediondez. Não só explosivo, tá bom? Qualquer artefato análogo que cause perigo incomum que saia do controle do agente, qualifica esse furto para crime hediondo também, certo? Um grupo de guardas municipais, após aprovação em disputado concurso público, é matriculado em curso ministrado por policiais civis e membros do Ministério Público para identificar o cometimento de crimes considerados de alto potencial ofensivo para a sociedade. A identificação é relevante para possibilitar a atuação conjunta das instituições. Nos termos da Lei de Crimes Hediondos, é considerado crime hediondo, então é basicamente igual à questão acima. Qual dos crimes aqui são hediondos? O furto é sim crime hediondo, mas apenas em alguns casos, certo? Como, por exemplo, na questão acima, qualificado pelo emprego de explosivo. Epidemia também é considerado crime hediondo, mas quando com resultado morte, certo? Vou puxar o parágrafo para vocês. Sétimo. Epidemia com resultado morte. Basicamente é o que diz. Então, a epidemia por si só não é crime hediondo. O feminicídio, sim. Feminicídio é crime hediondo por si só. Não precisa de mais nada. E por fim, né, o estelionato não. Então, a questão aqui é o feminicídio.
Vamos lá. Questão 7. Entre os crimes narrados abaixo, assinale o único que não é classificado pela lei de crimes hediondos como um crime hediondo. Então, aqui ele diz diferente, que não é classificado, certo? Cuidado para não errar aqui. Não é classificado. Então, terão 5 que são classificados e um que não. E o que não é o que a gente está buscando, procurando. Eu vou marcar de vermelho o que é, porque é o que está errado para a questão, certo? Homicídio não qualificado contra pessoa comum. Então, quando o homicídio não é qualificado, isso está muito grande. Quando o homicídio não é qualificado, ele não é crime hediondo, certo? Homicídio simples não é crime hediondo. Mas praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Mas praticado em atividade típica de grupo de extermínio qualifica esse homicídio para hediondo, né? Ele traz hediondez para esse homicídio, então não pode ser essa alternativa por conta disso. A atividade típica de grupo de extermínio traz hediondez para esse homicídio. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra sobrinho de agente de polícia civil em razão desta condição. O que traz a hediondez para esse caso? A lesão corporal é gravíssima, certo? Vamos buscar aqui. A lesão corporal é dolosa e gravíssima, ainda contra o sobrinho do agente de polícia, em razão dessa condição, certo? Que traz ele como agente de segurança e enquadra o sobrinho como parente dele, trazendo a hediondez para esse caso. Constranger alguém mediante ameaça de tirar-lhe a vida e a permitir que o agressor pratique ato libidinoso contra a vítima. Então, o que é? Constranger alguém mediante ameaça de tirar-lhe a vida. E esse agressor ainda pratica ato libidinoso contra a vítima. O que é isso? É estupro, galera. E estupro é crime hediondo, certo? Não pode ser essa questão. Epidemia, ainda que sem resultado morte. Essa questão aqui, diferente da questão 6, traz a epidemia sem resultado morte. Igualzinho à última questão, mas aqui ele pergunta qual não é crime hediondo. E ainda que sem resultado morte, não é crime hediondo. Precisa do resultado morte. Então é a alternativa D, certo? Furto de valores guardados em cofre bancário mediante o uso de dinamites. Mediante o uso de dinamites é explosivo, que traz hediondez por conta do uso de dinamites, certo? São crimes hediondos conforme a legislação pertinente, exceto. Então, novamente, o que não é crime hediondo aqui? O que não é? Vamos lá. Homicídio simples, artigo 121. Homicídio simples, artigo 121. Não é crime hediondo. Igual a gente trouxe aqui, homicídio não qualificado, porém praticado em atividade típica de extermínio, o que tornou aquele homicídio hediondo. Nessa alternativa aqui, não tem a prática do grupo de extermínio, é só homicídio simples. Então ele não é hediondo. Só um minuto que eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Tudo certo. Vamos lá. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Natureza gravíssima, galera. Opa, vermelho. E dolosa ainda, né? Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Emprego de explosivo torna ele hediondo. Cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Também, nossa, muito grande. Também hediondo.
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Destinado a fins terapêuticos ou medicinais, traz aí de um desses para alternativa aí também, certo? A destinação. Vamos lá, questão 9. De acordo com a lei de crimes hediondos, são considerados crimes hediondos o estupro, a lesão corporal, o estupro de vulnerável e o homicídio. Nessa alternativa, a gente tem uma pegadinha, né, galera? Porque todos eles podem ser considerados hediondos, mas não por si só são considerados hediondos. Quais por si só são considerados hediondos? Os dois estupros, né? O estupro e, muito grande, o estupro de vulnerável. A lesão corporal, por si só, não é considerada hedionda. Uma lesão leve não é hedionda. E um homicídio simples não é hediondo também. Então aqui é correta apenas a afirmativa 1, é correta a afirmativa 1, mas não apenas ela, certo? São corretas apenas as afirmativas 1 e 3, certo? 1 e 3, estupro e estupro de vulnerável. São corretas apenas a 2 e 4, são as duas que não são. Esse aqui é o mais errado. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4, e que deixa errado aqui é o 3, certo? São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. Novamente o 3, deixando a alternativa incorreta. Vamos lá. Alternativa 10. De acordo com a lei de crimes hediondos, os crimes de latrocínio, extorsão qualificada pela morte e extorsão mediante sequestro são considerados hediondos, não sendo passíveis de fiança ou liberdade provisória, certo ou errado? Vamos lá. Os crimes de latrocínio, extorsão qualificada pela morte e extorsão mediante sequestro são considerados hediondos. Vamos lá. Não sendo passíveis de fiança ou liberdade provisória. São considerados hediondos os crimes de latrocínio. Latrocínio é considerado hediondo, certo? Roubo seguido de morte. Extorsão qualificada pela morte também. E mediante sequestro, a mesma extorsão, mediante sequestro. Então são todos hediondos. Então o que está deixando essa alternativa errada? Não sendo passível de fiança, também não é passível de fiança, certo? Não sendo passível de fiança. Então o que está deixando errado é a liberdade provisória. Não sendo passível de liberdade provisória, pelo princípio da presunção de inocência, né? De individualização da pena. Só um minuto, galera. Questão 11. De acordo com a literalidade da Lei 10.826 de 2003, podemos afirmar que se um indivíduo sem nenhuma credencial for flagrado portando uma munição, este estará cometendo, então que lei é essa? Estatuto de Desarmamento, certo? Estatuto de Desarmamento. De acordo com a literalidade da lei, se ele tiver portando uma munição sem nenhuma credencial, ele vai estar cometendo qual crime? Vai estar cometendo o quê? Uma infração administrativa? Um crime previsto no Código Penal? Não é previsto no Código Penal, né? Um crime previsto no Estatuto de Desarmamento?
Uma infração penal prevista na Lei de Contravenções Penais, mesmo que seja só uma munição, é previsto no Estatuto do Desarmamento, certo, galera? Não é uma contravenção penal, mesmo que seja só uma munição. Mas alguns entendimentos podem implicar o princípio da bagatela. Mas vamos lá ler o artigo, que seria porte, né? Porte ilegal de arma de fogo. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, vai estar portando munição sem nenhuma credencial, sem autorização, sem determinação legal, certo? Artigo 14, beleza? Questão 12. Quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, incorre nas mesmas penas do crime de disparo de arma de fogo, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico internacional de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo. Então vamos lá. Quem possuir, adquirir, transportar ou fornecer. A gente acabou de ler o artigo, né? Que diz que importar, deter, adquirir, fornecer, transportar, certo? Artigo 14, mesmo aqui em cima. Então, vamos lá. Aqui também seria o artigo 14, certo? Essa pessoa que está portando esse armamento com numeração raspada não está atirando esse armamento, atirando com essa arma, né? Não está disparando esse armamento. Então não tem sentido que seja disparo de arma de fogo. Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aqui. Por quê? Porque está em desacordo com a determinação legal. Não poderia estar com sinal de identificação, não poderia estar com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Assim, dessa forma, está em desacordo com a determinação legal, certo? Então seria essa alternativa B. Tráfico internacional de arma de fogo de uso permitido. Essa pessoa está traficando essa arma? Não está. Ela está apenas possuindo, adquirindo, transportando essa arma. Posse de arma de fogo. Por que não é posse? Porque as pessoas estão transportando essa arma. Então, esse transporte desqualifica a posse. Só a posse. Apenas a posse. Certo? Por isso, porte ou posse. Também incluindo o porte. Questão, ia falar artigo 13 já. Questão 13. Nos termos da Lei número 10.826 de 2003, é correto afirmar que o crime de importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, é apenado com detenção, possui causa de aumento de pena, está previsto no Código Penal, possui forma qualificada, possui modalidade culposa. Que crime é esse? Crime de importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo. Então vamos lá. O que você está fazendo? Favorecendo a entrada ou saída do território nacional. Então, se está entrando ou saindo do território nacional, é internacional, certo? O que você está fazendo? O que você está levando, facilitando a entrada ou saída? Arma
arma de fogo, acessório, munição. Então é tráfico internacional de quê? De arma, certo? Então é apenado o tráfico internacional de arma. É apenado apenas com a detenção? Dá pra tirar essa alternativa, né, galera? Possui causa de aumento de pena. Talvez, né? Deve possuir, ou não? Está previsto no Código Penal. É um crime de arma, né? Provavelmente deve estar previsto nos Estatutos de Armamento, deve ser competência sem arma. Possui forma qualificada. Tráfico qualificado, talvez também, né? Possui modalidade culposa. Tráfico culposo? Provavelmente não, né? Então aqui a gente tem duas alternativas que é de se questionar. E a correta é a B. Possui aumento de pena. Por exemplo, em decorrência do tipo de armamento. Se for um armamento de uso restrito, de uso proibido, por exemplo, certo? Questão 14. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta sobre a lei federal que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARM, define crimes e dá outras providências. Considera-se posse irregular de arma de fogo de uso permitido portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Certo? Considera-se porte ilegal de arma de fogo de uso permitido possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular responsável legal do estabelecimento ou empresa. Então vamos lá, galera. O que está errado aqui? É uma pegadinha. Porque aqui ele copia ipsis literis o texto da lei. Então, para você que estuda lendo a lei, talvez seja complicado porque você se familiariza com aquele texto, você lê e já pensa que está correto. Só que aqui, bem no começo, ele coloca uma pegadinha. Ele inverte, certo, galera? Ele inverte os termos. Tá certo se você colocar os termos invertidos. Então, o texto da lei, ele tá copiado, mas com o termo errado, certo? A asserção um é uma proposição falsa, mas a 2 é uma proposição verdadeira. A 2 não é uma proposição verdadeira, isso que deixa essa alternativa errada. As asserções um e 2 são proposições verdadeiras. A 2 é um complemento da 1. A 2 é um complemento da 1? Não, né? São proposições que não se complementam. Cada uma fala sobre uma coisa. Uma fala sobre porte, que é a de cima, e a outra fala sobre posse, que é a de baixo. Estão invertidos, né? Se a asserção um é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Perdão, galera. Me confundi aqui. Esqueci que elas estão invertidas. Então, na verdade, a B tá errada, porque elas não são verdadeiras, né? Por isso que ela tá errada. Se a asserção um é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa, a 1 não é verdadeira. As asserções 1 e 2 são proposições falsas, certo? As duas são falsas. E 1 e 2 são verdadeiras, mas a 1 não é complemento da 2. As duas são falsas, não são verdadeiras. 15. Considere hipoteticamente
que uma mulher tenha sido presa em flagrante pela prática de crime de homicídio qualificado. Então, a gente já pode grifar isso aqui, né? Crime de homicídio qualificado. Isso é interessante, que a gente já sabe que qualquer qualificado é crime hediondo. Com emprego de arma de fogo. Aí aqui ele fala qual é a qualificadora daquele homicídio, né? Com emprego de arma de fogo contra o seu ex-companheiro, ainda foi contra o ex-companheiro. Ao final do processo, ela foi condenada em caráter definitivo. A pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, estabelecido em regime inicial fechado, com base somente nos fatos narrados e na legislação vigente, assinale a alternativa correta. O crime praticado pela mulher não é considerado hediondo, segundo a legislação brasileira, pois apenas o crime praticado em atividade típica de grupo de extermínio está previsto, mas não o homicídio qualificado. Então, o que está errado nessa alternativa aqui? Que o crime não é considerado hediondo, ele é considerado hediondo sim. E o porquê? Aqui ela diz que apenas o homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio está previsto, mas não o qualificado. Não é apenas, é os dois. Os dois são crimes hediondos. A prisão temporária da mulher, caso decretada, teria prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, lembrando lá, para crime comum são 5 dias por mais 5. Para crime hediondo, 30 dias por mais 30, certo? Então essa alternativa está correta. O crime praticado pela mulher é insuscetível de fiança, mas permite a concessão de anistia, graça e indulto. O crime praticado pela mulher é insuscetível de fiança, sim. Tá correto? Ó. Mas permite a concessão de anistia, graça e indulto. Não permite a concessão de anistia, graça e indulto. Essa mulher jamais, lembra? Quando é muito extravagante assim, pode estar errado. Essa mulher jamais poderá ser beneficiada com a concessão do livramento condicional no curso do cumprimento de sua pena, ainda que primária e de bons antecedentes, e mesmo após o cumprimento de mais de 2/3 da sua reprimenda. Princípio da individualização da pena. Não se pode dizer que ela vai ter que passar pelo crivo do juiz, pela análise, mas jamais é um pouco extravagante, correto? Caso o ex-companheiro tenha sobrevivido, crime praticado pela mulher. Caso o ex-companheiro tenha sobrevivido, o crime praticado pela mulher deixará de ser considerado hediondo, uma vez que a lei de crimes hediondos apenas prevê em seu rol crimes consumados, jamais tentados. Novamente, o jamais aqui. E prevê, sim, crimes tentados, certo? Deixando incorreta. Aqui abaixo está o gabarito das questões, para quem quis fazer sozinho, para você que quer conferir. Só que, na verdade, galera, eu acho que tem uma questão aqui que está incorreta, que é essa de certo e errado. Aqui no gabarito eu acho que tá E de errado, mas seria o B, né? Então eu vou corrigir para vocês, para enviar o material, mas para vocês que estão assistindo aqui agora, já sabe que é B, certo? Na verdade, é B, beleza? B de beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado para quem acompanhou a gravação aí. Bom estudo para vocês, boa prova que vai ser essa semana, né? Amanhã, prova de vocês. Então, bom estudo, boa sorte na prova. Tudo de bom. Até a próxima, galera.